Qual a diferença de chamar uma organização de organização não governamental e OSC para você? Olha, para mim, quando surgiu essa denominação, né, de organizações não governamentais, eu acho que a própria simbologia da palavra, né, remete a uma coisa chapa branca que a gente Uhum, chamava antigamente, Verdade. uhum, né, que é assim, as pessoas que estavam ali, elas estavam de certa forma sempre de acordo com as ações dos governos, uhum, né? Ficava uhum. uma coisa assim meio dependente, né? E quando você tem o Marco Legal de 2014, desculpa, aí você já tem organizações da sociedade civil, que são Uhum, organizações independentes, que atuam de forma independente, uhum, né? Muitas não aceitam nenhum tipo de apoio governamental, uhum. né? Que isso é muito Muito importante importante. também. Mas trabalham em parceria, às vezes, né, com o governo, Exatamente. mas sem ser essa chapa branca que você estava falando. Exatamente. Então, assim, elas têm mais autonomia na hora de fazer um levantamento de recursos, né? Um Uhum, funding, que a gente claro. chama, né? Então, e tem também mais autonomia na hora de aplicar esses recursos, Sim. né? Então, e sempre assim, com critérios muito científicos, né? Mudou completamente, né, Democráticos, Solene? Assim, a mudou gente vê que é uma completamente. outra realidade mesmo, até desse lado da profissionalização, saindo do Uhum, cunho assistencialista para um cunho muito mais estratégico. Até porque quando era ONG, muito se falava aquela ideia, né? Não, enquanto se o governo tivesse capacidade de fazer tudo, não seria necessário o nosso trabalho, né? Porque é uma exatamente. organização que faz aquilo que o governo não consegue fazer, Isso. né? Uhum, Então, É, OSC muda tudo, muda né? uhum, tudo. Porque é a mobilização da sociedade É, em prol de uma transformação socioambiental. é. E uhum, também, Miguel, eu aprendi isso num curso que eu fiz nos Estados Unidos, quando a embaixada americana me mandou, eu fiquei lá um mês, eu viajei o país todo olhando o trabalho das OSCs, uhum. Norte, Sul, Que Leste, legal, Que Oeste. legal. É. super. Aham. E aí, quando eu chegava nos locais, isso lá atrás, E eram né? Uhum, organizações de que tipo? Mais assim, humanitárias ou entrando nesse cunho ambiental? Eram organizações de combate ao trabalho infantil, legal. porque na época eu era secretária executiva de um Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, que era apoiado pela OIT e Unicef, né? Aí, quando eu chegava nas organizações, a primeira coisa que elas falavam para mim era isso: a gente não pega dinheiro do governo federal. Eu nunca tinha ouvido aquilo, É, porque no Brasil é mais todas comum, né? pegavam, É verdade. E às vezes um todas pouquinho, né? Nem que pegavam. fosse assim, 10 mil, 15 mil para Mas fazer eu uma acho que isso atividade acontece assim. até hoje, né? A Até maioria do hoje, né? Brasil, pelo menos, depende de dinheiro de governo municipal, governo É, federal, é né? É verdade. bem Então, raro. assim, eu fiquei assim, né? Eu falei, gente, olha, esse negócio aqui, para mim, tá diferente. Já Sim. foi a primeira coisa que eu Aham, aprendi, Que ano né? aham. foi isso mesmo, Soline? Ah, isso foi 2000. 2000. Faz Uhum, tempo, é. uhum, E aí, depois disso, veio todo esse debate aqui para o uhum, Brasil, que foi crescendo aos poucos, uhum, né? E uhum, que culmina com a nova legislação. uhum, uhum. E, Então, e aí, na sua experiência que você teve lá nos Estados Unidos, aí você percebeu isso. E eles já usavam, por exemplo, algumas ferramentais estratégicos de planejamento, já, de análise SWOT, essas já, coisas assim. já. Eles Legal. eram muito profissionais, Então Uhum, não era uma né? coisa de atender o governo, era uma Não. coisa que eles tinham que estrategicamente também se posicionar no mercado uhum. social. E assim, muito orientado pela academia, né? Então, assim, a Que coisa academia com legal, uma participação bem interessante. forte, Aham. né? Sim, Em todo direcionamento, né? sim. E fornecendo ferramentas que também as pessoas não conheciam, né? Foi Legal. muito legal. E outra coisa que me chamou muita atenção nessa época foi a questão do voluntariado. Uhum, Eu uhum, fiquei muito impressionada, porque teve situações assim de eu chegar nos locais e ter uma recepção, um almoço assim com 30 pessoas, todas voluntárias legal. e com um cartãozinho de visita escrito, né, voluntário, profissional, e eu fiquei muito impressionada, Legal. porque aqui o voluntariado era e ainda é um pouco
uma coisa assim da boa vontade da pessoa. Com certeza. Hoje eu acho que eu vou lá ajudar, né? Até porque nossa área social sempre foi muito assistencialista, né? E Isso, com uma base isso. religiosa muito forte. Então é aquela Verdade. coisa, né? Muito de dar aquilo que sobra. Isso Uhum. mesmo, Dar aquilo que sobra. isso. Sim. E eu percebi que não, que lá era assim, você quer ser voluntário aqui, o acompanhamento do trabalho chega a ser mais rigoroso do que quem é remunerado, quem faz parte do Sim. staff remunerado. Uhum. Então, assim, marcou que você pode dar aula de sei lá o quê, inglês, 3 vezes na semana, de 8 às 10, Tem você que ir. tem que cumprir Uhum. aquilo à risca, Legal. porque senão você vai deixar as pessoas na mão. E Sim. também vai ferir uma coisa preciosa para a pessoa, que é a imagem dela. Exatamente. Não é uma questão de salário, é a Isso. questão da imagem, Sim. que ela use esse atributo também na carreira dela. Exatamente. Isso fica ali registrado no currículo. Uhum. Claro. Tanto que nessa viagem que eu fiz, a Elizabeth, uma senhora, ela foi designada pelo Department of State, né, que lá é o Itamaraty deles. Ela me acompanhou a viagem toda como voluntária. Legal. Então, assim, na hora de alugar carro, ela que alugava, porque era muito mais fácil do que eu, estrangeira, sim. e eu não conhecia os locais, né? Uhum. Então, assim, essa senhora foi comigo em toda a viagem, né? Quer dizer, ela deu o tempo dela de 1 mês para ficar só comigo, no país inteiro. Legal. Então, assim, era um projeto super bacana, claro, obviamente, né? Bom,